Olá, boa noite, povo de Deus. Coloque-se pé em nome do Senhor. Graças a Deus, hoje mais um dia, segunda-feira, estamos aqui nesse tempo de oração, de busca, de falar com Deus sobre um assunto importante. Eu li um livro que fala que dinheiro, um assunto altamente espiritual. E o rapaz explica, quantas são as pessoas que acabam tendo dificuldade de crer a importância do dinheiro no modo geral, mas também na questão espiritual, ou seja, Deus também precisa do dinheiro para fazer a obra na vida das pessoas. E é por isso que nós precisamos crescer sempre e aprender na graça de Cristo. Então feche os seus olhos, vamos buscar o nosso Deus. Pai, estamos aqui conforme diz a tua palavra, que assim como o bem vai a sua alma, assim também te faço voto para que te vá bem em todas as coisas. Quantos de nós, meu Pai, podemos estar impedidos de prosperar, porque a nossa alma não está bem, nós não estamos propriamente convictos da verdadeira riqueza que é servir o Senhor, que é conhecer o Senhor, que é amar o teu santo e glorioso nome, é que é dar ao Senhor o devido louvor. Então, por isso, Pai, estamos aqui para dar ao Senhor esta oportunidade que o Senhor pede para cada um, porque tudo é possível àquele que crê. E assim, Pai, nós vamos glorificar, exaltar e bendizer o nome santo do Senhor. Todos saberão que somos chamados pelo nome do Senhor, porque o Senhor nos prospera, porque o Senhor nos faz crescer, porque o Senhor nos faz ser verdadeiramente cabeça em todas as áreas da nossa vida. Assim nós glorificamos, ó Pai, e exaltamos o teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor, muito digno de louvores. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra.
Para que a igreja melhore, para que a
Pai, mais recursos e mais condições de pregar o Evangelho, de falar do teu amor, de falar da tua graça, de falar, meu Deus, da sua misericórdia, de falar, meu Deus, da sua salvação. Ajuda-nos, ó Deus, faça, meu Deus, esse entendimento para o coração de todos, para que todos compreendam, para que todos entendam, para que todos saibam, meu Deus, o quanto é importante, o quanto, meu Pai, é necessário que a sua igreja, que a sua casa esteja aberta, que a tua igreja, meu Pai, esteja próspera, que a tua igreja pregue o Evangelho. Oh Deus, nós estamos crendo, oh Deus, estamos, ó Pai, buscando a tua face. Oh Deus, estamos aqui, meu Deus, clamando e simplesmente chegando diante de ti, sabendo que o Senhor é o Deus poderoso, que o Senhor é Deus criador dos céus, Deus criador da terra, que o Senhor tem todo o domínio em suas mãos. Como o Senhor abriu as portas no tempo de Ezequias, quando
possa então falar e colocar isso no seu coração perante aquilo que nós estamos falando, né? Tive aqui uma tentação na garganta, mas é assim mesmo, importante é vencer, né? Então, Deus vai fazendo a obra à medida que nós então vamos fazendo a obra do Senhor. Olha o que diz aqui no livro de Isaías, capítulo 35, versículo 17. Aqui em Isaías 35, 17, ele fala assim uma coisa importante para nós. E esta coisa importante é o que nós vamos falar justamente. Está mais lá do que aqui, está reverberando. Olha o que diz Isaías, capítulo 34, na verdade. Isaías 34. Ele fala aqui para nós algo que precisamos então sempre ter em mente e jamais nos esquecer. E é assim que você vai dosando a sua vida e a sua vida com Cristo. Essa passagem aqui tem várias partes que ele fala para nós e ele vai nos ensinando. Eu vou falar dessa aqui, depois a gente vai para outra. Versículo 16, 34, 16 diz assim: buscai no livro do Senhor e lide, nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Então veja que aqui ele traz para nós uma informação que nós precisamos ler o livro do Senhor. Buscai no livro do Senhor e lide. Você quer melhorar na vida, você tem que aprender a ler no livro do Senhor. Aqui está falando da Bíblia, mas pode ser um livro instrutivo, um livro que vai trazer alguma instrução para você, que vai te trazer alguma vitória. E você então vai fazer isso, você vai ler o livro do Senhor. Deixa claro aqui que nenhuma dessas coisas, vamos ler no início de novo, né, o 16, buscai no livro do Senhor e lede, e nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará. Então veja que tudo que está escrito na Bíblia, nenhuma delas falhará. E também na Bíblia tem tudo que você precisa, não falta assunto nenhum que você queira saber que a Bíblia não traga. É claro que tem coisas que estão no limite da mente e da possibilidade do entendimento daquelas pessoas, daquela época. Tem coisas na Bíblia, por exemplo, que não se enquadra hoje ou que se diz respeito ao tempo, né? Seja lá um exemplo que ele fala em relação àquilo que era naquela sociedade, naquele tempo. Mas ainda assim, a gente que conhece a Bíblia, que leva a palavra de Deus a sério, ele lê as Escrituras e ele consegue então contemporizar, ou seja, ele consegue colocar o que foi escrito há 2000 anos atrás dentro dos dias atuais. Ele entende o recado, ele consegue então compreender como é que aquela coisa funciona, como é que Deus vai fazendo a obra. E por que é importante? No final do versículo ele diz assim: porque a sua própria boca o ordenou. Ou seja, tudo que está no livro do Senhor, tudo que lá está escrito, ou que está escrito na Bíblia, foi ordem de Deus, foi Deus que ordenou. E aqui no caso ele ordenou o próprio profeta aqui, o Isaías. Aí uma outra parte que ele ordenou o Jeremias, ele ordenou o Ezequias, e Ezequiel aliás, e outros mais. Ezequias é o rei, Ezequiel é o profeta. Então ele ordenou o Amós, ele ordenou o Abacuque, homens a quem ele usou e dava ordem para que eles escrevessem a respeito de Jesus, que veio no tempo já agora considerado o tempo atual, o tempo do cristianismo. Mas ele diz que nós temos que ouvir, ler no livro do Senhor e mesmo assim ajuntar aquilo dentro de nós, acreditar. Por quê? Porque é boca de Deus, é ele que ordenou que aquilo fosse escrito. E aí continua, ele diz no final: e o seu espírito mesmo as ajuntará. Quer dizer, você lê a Bíblia, enquanto você está lendo a Bíblia ali, o seu próprio espírito é que ajunta aquelas palavras, que associa aquilo que Deus fala e faz valer aquilo no qual Deus quer que aconteça. É importante você ter leitura bíblica por causa disso. O seu próprio espírito vai associando, ele vai entrando em concordância com aquilo que está sendo lido e aquilo vai iluminando você, vai melhorando você. E como é que eu preciso fazer isso? Olha aí, diz o capítulo 35 agora, o mesmo livro.
capítulo 35. Aqui ele fala já de uma outra situação, uma situação um pouco diferenciada. Versículo 10 diz: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. Então está falando aqui do povo que foi exilado e que eles voltariam a Sião, que foi o lugar onde Deus escolheu para morar, e eles voltariam com júbilo. Júbilo quer dizer satisfação, quer dizer pleno gozo, a alegria plena daquilo que se faz. Então veja que Deus promete uma volta. A volta aqui representa também a nossa salvação eterna, quando nós voltarmos para o lar celestial. Mas aí ele diz assim: virão a Sião e voltarão, e a alegria eterna haverá na sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Mas isso não tem sido uma verdade na vida de muita gente. Quando Deus traz de volta, quando Deus põe você na sua posição, quando você está no seu lugar, em Sião, nós tivemos aqui uma campanha que fizemos no Salmo 128, e um dos versículos, acho que é o 5, ele diz que nós somos alimentados desde Sião, e desde Sião serás alimentado. O que ele está querendo dizer? A verdadeira alimentação para um cristão, ela vem da espiritualidade, ela vem do Espírito. Diz o livro de Provérbios, capítulo 15, que o coração alegre é um bom remédio e sustenta o homem até no tempo da enfermidade. Então a pessoa diz: porque estou meio desanimado, estou meio batido. Ela tem que ter então consciência que aquilo está acontecendo e buscar a Deus para que aquilo mude dentro dela. Por quê? Porque aqui diz que aqueles que voltam, o voltar aqui representa também voltar para os braços de Deus, voltar a ter contato com Deus, ter Deus como nosso Pai. Quando nós voltamos, fomos reconciliados, ele diz aqui que haverá júbilo e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. E aí eu pergunto: o que passa pela sua cabeça? Principalmente quando os problemas financeiros surgem, quando as dificuldades financeiras passam na sua vida. É importante, irmão, você entender. Você quer ver uma pessoa que nunca vai prosperar? É aquela pessoa que tem duplo ânimo. Em que sentido? Eu já falei aqui o caso de uma pessoa que eu até tenho uma grande consideração por ela. Para mim é como uma irmã que eu não tive, né? No sentido, aliás, uma irmã mais velha, vamos dizer assim, segunda carne. Tenho realmente um carinho muito grande por essa pessoa. Quis ajudar de todas as formas. Aí uma ocasião, não, vai comprar uma casa. Então tá bom, então vamos orar, vamos falar com Deus, vamos projetar. E aí eu mandei alguém ver como é que funcionava, quanto é que dava de entrada, como é que ia ser possível e tal e tal. E a pessoa chegou, na época do zero, em poucos meses, chegou a 23 mil reais. E aí, de repente, recebeu uma notícia de que o pai estava ruim, lá no estado da Bahia. E aí veio falar comigo. Por isso que, para nós pastores, o galardão deve ser um pouquinho diferenciado, porque é difícil lidar com gente cabeçuda, é complicado. Mas enfim. E aí, pastor, o que o senhor acha? Falei: o que você quer dizer? Ela estava já de olho no dinheiro para poder viajar. Falei: vem cá, esse dinheiro é para visitar o pai, para pagar de gatinho na Bahia ou para comprar uma casa? Mas porque se ele morrer e tal, eu não lembro quantos anos isso faz, mas eu estou aqui há uns 9, 10 anos. O cara está vivo até hoje. Foi para lá, estourou o dinheiro, gastou, comeu o que quis, pagou de gatinho de nordestino que vem de lá para cá lascado, e às vezes vai para lá quer pagar de gatinho, perdeu os 23 mil. Tá bom, passou algum tempo, Caixa Econômica Federal abre lá uma inscrição e uma facilitação enorme para a mãe solteira, ou para a mulher que tivesse apenas a mulher em casa e um filho, que é o caso da cidadã. Só ela e o filho. Vantagens assim, top. Não, falei besteira. Não era 23 não, era 17 mil que ela conseguiu. E aí foi ver os trâmites, os documentos. Pedia 23 mil para dar de entrada para comprar a casa própria. Na época ia começar pagando acho que 1.500 conto, parece. Eu sei que nos 10 anos que já se passaram, hoje se pagasse muito, pagaria ali uns 900 conto, por aí. Conclusão: continua pagando aluguel de 1.500, 1.800 conto todo mês, um dinheiro que não volta nunca mais. Na época ainda quis argumentar, falou assim: mas também, pastor, porque é 23 mil de entrada
eu não tenho 23, eu tinha só 17. Eu falei, eu tenho 6, eu te emprestaria. Aquela risada, né, sem graça, não tem o que falar. E agora? Como é que faz? Será que foi Deus que deu a ela a ideia dela ir para a Bahia gastar dinheiro, porque o pai ia morrer? Faz 10 anos vai estar vivo. Quem será que foi? Por isso, irmão, para você ser bem sucedido na vida financeira, você tem que aprender a ter essa alegria espiritual e eterna sobre você. Nada mais pode te alegrar, nada mais pode mexer com as suas emoções, nada mais pode satisfazer você, só Deus. O dinheiro pode servir para algumas coisas, mas não serve para tudo. Eu me lembro um caso de um jovem que eu atendi lá em Carapicuíba. Ele morava em Tamboré. Tamboré é lugar de rico, lá só mora milionário. E ele então me procurou, disse que assistiu o programa de televisão e tal, procurou a Igreja da Graça e foi lá falar comigo. Ele estava com uma menininha no colo, uma neném recém-nascida. Agora eu não lembro se era 4 ou 2 meses que ela tinha de idade. E essa menina teve lá um problema no parto e ela tinha sérios problemas de epilepsia. Mas ele era rico. Então ele levou essa menina em Miami, levou em algum outro lugar da Europa, que eu não me lembro qual, levou na Itália, e a última tentativa dele tinha sido em Cuba. Gastou um dinheirão. E a menina, pastor, doente do mesmo jeito. E aí ele foi lá na igreja. Depois eu não ouvi mais, porque ele até falou que também viaja muito e tal, mas enfim, não vi mais, não sei do resultado. Mas eu sei que ele foi lá, preguei o evangelho para ele, falei de Jesus, fiz a oração e deixei claro, falou, está aqui, ó, é o que a Bíblia diz. Você não pode vir à igreja, assiste lá o programa do missionário e tal, mas colabora com a fé, deixa Deus ser Deus na sua vida. Eu não ouvi mais como eu falei. Mas veja, com todo o dinheiro que ele tinha, ele não teve a alegria de ver a filha dele curada. E tem gente que não tem um real no bolso, né? 1 centavo, como diz, um tostão furado, como dizia antigamente. Ele vem à igreja e Deus cura gratuitamente. Só que a igreja, para estar aberta, tem que pagar o aluguel. O nosso aqui, 8.500. A igreja, para estar aberta, tem que ter luz, eletricidade, tem que ter, né, o microfone para o pastor usar, tem que ter as caixas de som. Tudo isso é dinheiro. E é por isso que o diabo, então, ele convence as pessoas de achar que o dinheiro é a felicidade dele. A segurança dele está no dinheiro, está no que ele recebe. A segurança dele está no salário dele. A segurança dele está no dinheiro que ele tem guardado. Eu já vi pessoas que gastaram muito dinheiro numa determinada doença e não ficaram curadas. E no final de tudo, numa conversa, ela disse, pastor, eu sempre guardei dinheiro, porque eu pensava, né, uma hora dessa se eu precisar, depender de hospital público, então eu já guardava o dinheiro, para se eu precisasse usar em questão de saúde, eu já tinha dinheiro. E aí eu fiz a pergunta, irmão, você gastou o dinheiro porque ele já era feito para gastar pela doença? Ou você... você gastou esse dinheiro porque ele já era próprio para a doença e você nunca conseguiu crer o suficiente para Deus te curar? E aí ele ficou olhando para a minha cara e falou, seja verdadeiro, irmão. Eu falei, pastor, na verdade é assim, né? Você sabe, você tem onde se apoiar. Eu falei, então, por isso que às vezes Deus não dá nada para ninguém, que a pessoa não tem que se apoiar, ela só tem uma chance na vida, ou Deus ou morre. E aí então, quando ela aprende que Deus está acima de tudo, que Deus é acima de todo valor, acima de todas as circunstâncias, aí Deus pode até fazê-la milionária, bilionária, porque ela não vai roubar o dízimo, ela não vai miguelar as coisas para Deus, e aí ela cresce. Olha o que diz o livro de Eclesiastes, capítulo 10. Eu ia começar por lá, mas comecei para você entender a importância que você tem de ler o livro e de entender que o seu espírito se alimenta quando você está lendo. Aí depois aqui eu preguei, mostrei para você que Deus trouxe de volta a sua igreja cheio de júbilo, de alegria, mas ao contrário disso, muitas das vezes, lá diz que sumirão deles o gemido, mas muitas das vezes estamos gemendo. Qual o motivo será? Será que Deus falhou? Será que Deus errou? Não, porque a alegria perpétua era para o povo estar no lugar deles, estar na presença de Deus. Sião é representação da igreja de Cristo. Então a alegria perpétua, a alegria eterna da pessoa, a satisfação, o gozo, o prazer que ela tem em Deus, nas coisas espirituais.
Mas ela esquece isso tudo, passa a ter prazer em coisas materiais. Capítulo 10 do livro aí de Eclesiastes, ele traz para nós aqui uma informação importantíssima. Por que o diabo usa tanto dinheiro para enganar as pessoas? Versículo 10, capítulo 10, versículo 19, diz: para fazeres convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Então veja que o diabo sabe disso, então ele leva a pessoa a essa situação. Ela leva a pessoa a ter dinheiro, ou faz com que a pessoa queira ter dinheiro para ela rir. Essa pessoa que eu falei, com certeza ela riu lá na Bahia. Ela se satisfez, humanamente falando, riu, viu o painho, como diz o baiano, manhinha, foi uma beleza. Ela riu o tempo todo, daí de volta, com certeza. Mas aí quando veio a proposta da casa própria, ela começou a chorar. E é isso que o diabo adora fazer com as pessoas. Ele sabe que o dinheiro serve para rir. O dinheiro serve para fazer você feliz. É rir de ir num restaurante, de ir ali comer uma esfirra, que seja uma pizza. O rir aqui é satisfação. Então o dinheiro serve para isso, ele serve para fazer a pessoa rir. O dinheiro serve para trazer felicidade para as pessoas, para ela chegar toda orgulhosa, feliz, que comprou um carro zero, porque pagou um curso, porque fez uma faculdade, porque comprou uma coisa, seja lá o que for. E aí, quando a pessoa não tem essa visão de que a alegria perpétua, a alegria eterna é estar na casa de Sião ou em Sião, a alegria dela é Deus acima de tudo, ela então cai nessa tentação. Aí ela quer sorrir com aquele talento, caríssimo e às vezes desnecessário no cabelo, aquele tratamento de pele ou qualquer outra coisa para ficar mais bonita, mais atraente, sei lá o nome que se dá, e por aí afora. E assim tem muita gente rindo, porque conseguiu, colocou lá uma unha postiça. O camarada, hoje é até comum os homens também entrar na onda da vaidade, vai lá, faz lá uma plástica, põe lá um silicone, ele não quer ir para a academia ralar, e às vezes não cresce o tórax, o peitoral, como diz, e aí então ele vai lá, põe tudo, arruma aqui, tira ali, põe lá, levanta aqui, faz uma melhor aqui, outra ali, tudo com o quê? Com o objetivo de fazer a pessoa rir. Então o diabo sabe que o dinheiro serve para rir. E se você achar que a sua alegria está em ter um dinheirinho para você comer uma esfirra e estar feliz, e em contrapartida você não guarda dinheiro para um futuro, ou que seja para comprar a sua casa, para uma coisa útil, você não guarda R$1. Aí para as coisas fúteis, que seja conhecer o mundo, viajar o mundo e o planeta. Eu já estava com essa mensagem no coração mais ou menos ontem, e quando eu fui para casa, meu Deus do céu, eu ia até rever ali, mas não deu tempo, que eu estava fazendo umas coisas e orando, não deu tempo. Uma matéria que eu vi ontem no domingo, espetacular, parece, passando aí do transatlântico mais luxuoso aí do momento. Ele tem uma cabine executiva, sei lá, presidencial, que fala que a cabine, ela toda cabe 6 pessoas, é projetado para 6 pessoas. E lá dentro, aliás, essa cabine, ela é alugada por R$500 mil. Você sabe o que é isso? R$500 mil para você pagar de gatinho no Oceano Atlântico. Ainda que essa viagem, é uma viagem de navio, viu que eu estou falando? Ainda que essa viagem durasse um ano, R$500 mil. R$500 mil uma casa. R$500 mil é muito dinheiro no que se diz respeito a resolver o problema de muita gente. E muitos pegam este lugar, aliás, esse navio, pagam esse valor altíssimo para fazer um cruzeiro pelo mundo. E aí mostrando as cenas, eu vi pouco, porque eu estava dirigindo, então de vez em quando dava, eu colocava o olhinho lá na tela para poder ver a luxuosidade. E aperta um botão, vem não sei do que, da onde, lá desce a televisão do teto, e isso, e aquilo outro, e o cara contando, eu falei, meu Deus do céu. Por isso que o dinheiro é tão perigoso na mão das pessoas. Por isso que Jesus disse que os ricos que confiam no dinheiro, que o cara tem dinheiro, está com a cabeça a mil, está todo angustiado. O crente angustiado, diz a Bíblia, alguém entre vós feliz, alegre, cante louvores. Há alguém entre vós triste, ore. O crente só tem um caminho, vou falar com Deus ali para aliviar a pressão.
O rico vai para o spa, faz um cruzeiro desse aí, a passagem mais baratinha lá nesse navio, do mais simplesinho de todos, R$2.000. Cabe, não sei se é 4.000 pessoas ou 5.000 pessoas, acho que é 4.700 pessoas que cabe dentro do negócio. Multiplica isso, se fosse 2.000 só, vezes 24. E os fúteis que tem lá lugar, tem lugar lá nesse navio, que a cabine custa 18.000, 20.000. Essa aí de 500.000 é o top dos tops. R$500.000 para fazer um passeio. Geralmente tem cruzeiros de 8 dias, tem cruzeiros de 15 dias, até onde eu sei. E acho que tem um de 1 mês, ainda que seja 1 mês. 500.000 contos jogados na lata do lixo ali, só para ter o prazer de estar lá, de comer lá a comida especial, não sei das quantas, não sei quantos tipos lá de bife, de não sei o que e tal. Então o dinheiro serve para fazer rir. Olha o que diz mais: para rir, para rir se fazem os convites, ou seja, a televisão e tudo que você vê por aí, aquela propaganda, né? Vamos viajar, agora está baratinho, 1, 2, 3 milhas, está tudo certo, é mais barato, 50% do valor e tal, como diz os slogans deles lá. O que há de melhor, o que é melhor do que viajar? Aí ele fala assim: viajar pela metade do preço. É assim o comércio, a sociedade, as pessoas. O convite é para você fazer, é para fazer você rir. Mas você vai rir com aquele prazer, com aquela situação momentânea. E no final das contas, muitos choram. Poxa vida, se eu tivesse esse dinheiro, tivesse guardado esse dinheiro, se eu tivesse feito isso, tivesse feito aquilo, mas aí já foi. Agora, aquele cuja alegria eterna é Deus, cuja alegria dele é o Senhor, ele não se empolga com nada disso. Ele não se vende a nada disso. Não estou dizendo que seja pecado, que ele não possa ir, mas é uma questão de situação. Eu tenho um amigo que tem uma oficina e ele está muito bem na vida, graças a Deus, e que Deus o prospere ainda mais. E um dia ele falou que teve uma discussão assim indireta. Por quê? Porque ele estava conversando com um amigo dele, e esse amigo dele levou um outro amigo que ele não conhecia. Aí ele conversando com um amigo dele, disse assim: não sei, esse pessoal meio fútil aí, o pessoal gasta um dinheirão com carro, eu não gasto dinheiro com essas coisas não, meu carro para mim, levando onde eu preciso, está tudo certo. E ele tinha um carro que ele gostava muito, que está com ele até hoje, o carro é um 98. E ele contando lá, né, as aventuras e tudo que ele teve nesse carro, quando ele não tinha nada. E aí ele vai e fala assim: eu não gasto dinheiro com essas coisas não. Olha, tem 2 coisas que eu dou muita importância na vida. A primeira é morar bem. E a segunda, há 3 coisas. A primeira é morar bem. A segunda é ter condições de dar um bom estudo para os meus filhos. E a terceira, um plano de saúde adequado. Vou ficar pagando de gatinho de carro. Conheço um monte aí que tem carro bom e que paga aluguel. Esse amigo do amigo dele estava lá e nem sabia. Aí o cara virou para ele e falou assim: o que você está falando? Você está falando isso para me ofender? Aí ele olhou para o cara e falou: eu não te conheço, amigo, estou te vendo hoje. Aí o amigo em comum dos dois entrou na conversa e falou: deixa eu contar para você porque que ele falou isso. Ele mora em tal lugar, paga X de aluguel, os filhos dele estudam em escola pública e ele tem uma Evoque. Evoque é um carro da Range Rover. Naquela época valia 280 mil. Como assim? Estou te contando coisa de uns 5 anos atrás. Valia 280 mil naquela época. Com perdão da palavra, irmão, tem que ser muito fútil um cara desse. Tem que ser muito vazio. Ficar pagando de gatinho de Land Rover, carro de 280 mil. Não tem casa própria. No caso dele, não paga nenhum colégio para o filho, uma coisa assim. Ou tendo condições, obviamente. Mas tem muita gente que o problema não é a falta de dinheiro, é que ela tem esse demônio da vaidade, esse espírito da futilidade. Ela é fútil. O dinheiro na mão dela só serve para coisa fútil. É para comprar um celular de 13 mil conto, como um dia desse um disse para mim que comprou. Eu falei: para quê, irmão? É porque eu gosto, porque eu sempre gostei. Mas ainda quis justificar a conversa. Não, mas o outro usado entrou como 8 mil. Eu só dei 5 de diferença. Estou olhando para a cara dele assim. Aí um outro pastor que estava perto de mim falou: pastor, vamos tomar um café. Esquece aí, vamos tomar um café. Que é gente que não vale nem a pena perder tempo.
Como é que pode ser fútil assim na vida? Se é um instrumento de trabalho, tudo bem, mas não é o caso dele, que eu sei que não é o caso dele. É que paga de gatinho mesmo. Tem que estar atualizado com o último telefone, o último celular. É assim, irmão, o mundo é assim. E o diabo sabe que para rir se faz os convites. Todo convite você vê na televisão, um carro novo que aparece, olha, 60 vezes sem juros e tal. Qual é a intenção? De fazer rir, de fazer feliz, momentaneamente que seja. Aí você vai lá, aprova a ficha, você compra o carro, sai de lá feliz, depois vem a bucha. Mas é assim. Um dia desse, um falou de um problema que deu no carro dele, 19 mil reais. Pagou 80 no carro. Uma coisa até boba, relativamente boba. Mas ele foi alertado. Olha, esse carro tem um determinado problema que pode acontecer, em muitos casos acontece, só essa peça custa X. Ele não quis saber. É o carro do momento, é uma caminhonete, na verdade. É a picape do momento. Bonita, nossa, meu Deus do céu. Se sente lá dentro. Tomou uma bucha de 19 mil conto. Agora ele tem duas possibilidades: vende o carro para alguém arrumar, ou mete 20 mil em cima para poder arrumar o carro e pagar de gatinho andando de carro. Então é isso. O diabo sabe que o dinheiro foi feito para fazer rir. Por isso ele usa as pessoas para fazer convite. Até a prostituta que fica lá convidando o coitadinho para cair na tentação, ela não faz de graça não, tem que pagar. O cara vai ter lá seus prazeres momentâneos, mas tem que chegar junto. E assim você vai no mercado, você compra uma coisa, você compra um instrumento, você compra um objeto, e tudo aquilo, para aqueles que são realmente mais ainda dados à carne, aquilo faz ele rir, faz ele ficar feliz. Porém, é tudo ilusão. Aí ele diz aqui, versículo 19, né? Para rir se fazem convite. E o vinho alegra a vida. O que quer dizer o vinho? Vinho é prazer. O vinho é como aquele que bebe, né? Toma lá alguma birita e fica todo bobo, né? Todo falando besteira às vezes até. E aí ele diz assim: o vinho alegra a vida. E todo vinho tem que ter um preço, né? Todo prazer que a pessoa quer viver na vida, aqui na terra, tem um custo. E aí ele diz assim: e por tudo o dinheiro responde. Por isso que tem gente que o dinheiro dela passa a ser o Deus dela, porque aqui está escrito e é verdade: o dinheiro por tudo responde. Ele responde por tudo. Um dia alguém me disse que, até inclusive um irmão nosso aqui passou por uma situação dessa. A irmã dele trabalhava numa empresa, ela faleceu, está com Jesus lá, a irmã Eliane. E aí então soube do falecimento, e o pessoal logo tomou as providências, a família. E quando ele estava lá indo tomar a providência, ele recebeu um telefonema do gerente da onde ela trabalhava. Falou: olha, eu queria que você não fizesse nada não, porque tudo que for feito aí é por nossa conta. Ela merece isso. Pessoa muito amada, trabalhou aqui com muito tempo com a gente, então toda a despesa é nossa. Ele: tá bom, então. Ficou lá esperando. Aí chegou lá o representante da empresa, foram ver o negócio do caixão. Aí ele olhou e falou: aquele lá tá bom. Não, isso aí não, ela merece algo mais digno, vamos pegar aquele ali, ó. Enfim, o valor do velório foi lá em cima das alturas. Ele mesmo falou para a pessoa: mas para que gastar esse dinheiro? Para que isso tudo? Aí a pessoa disse: olha, eu estou cumprindo ordem. A ordem foi: faz tudo conforme eles quiserem e o melhor, porque ela merece. Que bom, né? Ficou feliz. Mas vamos levar para um outro lado da moeda. A irmã Eliane está precisando de um dinheiro para comprar remédio, 8 mil conto, que seja 10 mil conto. Me dá para prestar aí 10 mil reais para mim fazer ali um tratamento? Aí não dá, porque, quer dizer, gastou 10 no caixão para pagar de gatinho e honrar. Mas para poder ajudar a pessoa viva com 10 mil não dá. Então tudo que faz a pessoa rir, tudo que dá prazer à pessoa, ela gasta dinheiro assim à vontade. Eu já vi situações de filho discutir com a mãe dentro do velório. Inclusive esse dia eu estava lá também por causa do meu pai. Aí tinha lá um filho e a mãe, mesma situação, era o pai dele que tinha morrido. E aí eu me lembro que eu estava conversando com a minha mãe lá, falei: escolhe aí o caixão que a senhora quiser. Ela ficou olhando: pode ser aquele ali mesmo. Aí o camarada até falou: isso aí é bom, tal, contou lá uma história. E
resolveu o meu caso. Aí o outro, eu ouvi ele falando assim: ô mãe, a senhora há de ouvir que gastar dinheiro, esse dinheirão, vamos gastar para a gente que está vivo, não desfazendo do pai. A senhora sabe que tudo que ele fez é importante, mas gastar um dinheirão disso? Não, porque eu quero, porque é o sepultamento do teu pai, porque é algo muito importante para mim. Tá bom, a senhora quer? Então vamos lá. Quer dizer, gastou um dinheirão para fazer a mãe rir no dia que tinha que chorar, só para ficar feliz, com um caixão bonito, com todas aquelas coroas de flor. É assim. Há 3 anos atrás, em janeiro, agora vai fazer 3 ou 4, não me lembro, eu fui num velório, e aí eu estava vendo lá, tem um telão passando sobre coroas, né, de flores. E aí começava umas 300 conto, bem simplesinha, 600 e tal, e foi aumentando. Eu vi uma coroa de flor lá, que é gigante o negócio. Olha, não tem nada aqui para dimensionar para vocês, mas uma coisa gigante, realmente muita flor. 16 mil reais. Há 4 anos atrás, Jesus, por mais que eu amasse o defunto, é ruim, hein? Vai murchar o negócio, mas não vira nada. Para que serve aquilo ali? Não, a pessoa vai ficar feliz, foi homenageado. Então, é para fazer a pessoa rir que o dinheiro serve. E ele responde a todo: não, eu quero essa coroa aqui, de 16 mil reais. Essa aqui de 6, de 5, tinha lá de 6, 5 mil, eu fiquei abismado. Começou 600, aí de repente 1.200, de repente 2, 3, falei, nossa, não vai parar. E foi 16 mil conto uma coroa. Quer dizer, não é só a coroa, né? São muitas, é um conjunto de várias coisas. Colocar aquilo tudo tem até que ter um túmulo à parte de tanta flor que vai. Passa lá 15 dias depois, passa lá uma semana depois. É assim, filho. E o diabo sabe que as pessoas que são ainda carnais, que são humanas, que vivem só no terreno aqui na terra, só interessam as coisas aqui da terra, elas são capazes de tudo para rir. Elas querem um vinho que alegra a vida. Elas querem e sabem que o dinheiro responde a tudo. O dinheiro responde a tudo. O dinheiro só não responde à vida. A pessoa morrer, pode pagar quanto for, não volta, não tem jeito. E nem a salvação. Mas tudo o dinheiro responde. No mundo corrupto em que vivemos, até corrupção entre o judiciário e outros mais cargos que tem por aí, é possível comprar a liberdade e tal. O dinheiro só não serve para pagar lá, que seja o médico, o coveiro, fazer voltar a pessoa que morreu. Aí não tem. Como também não serve para poder curar uma pessoa de uma doença mortal, câncer da vida e coisas assim. Para isso ele não serve. E não serve para justificar a pessoa e levá-la ao céu e dar a ela salvação. Agora, fora isso, a tudo o dinheiro responde. E o diabo sabe disso. Ele sabe que as pessoas fazem de tudo para rir. Elas fazem de tudo para ter o vinho da vida, satisfação da carne, das coisas aqui da terra. Não que a gente não queira e não precise, não possa ter isso, mas não por vaidade. Se acontecer um fato e tal, uma coisa aqui, outra lá, tudo bem. Agora, você participar deste mundo, você entrar nessa onda, não faz isso não, irmão. Para a gente finalizar, eu soube de um caso de um pastor, e ele era... não me lembro a igreja, mas enfim, uma igreja aí bem tradicional. Esse pastor se desviou, mas desviou terrivelmente. Ele saiu do altar e ele foi no mais profundo da seita que diz que faz o cara ficar rico. O salário dele em 2005, ou o que ele ganhava em 2005, chegou a 300 a 400 mil reais por mês. 2005. Até que chegou um momento que ele tinha que fazer o pacto dos pactos lá no esquema deles lá, para ele poder então se firmar lá na religião e continuar naquela vidinha. E aí na hora do ato cerimonial, o camarada que dirigia a cerimônia, ele falava em hebraico, ou grego, acho que é hebraico. E a sorte que o camarada lá, o pastorzinho, tinha estudado hebraico.
Quando o cara começou a falar as palavras do tipo: eu entrego a minha vida, eu faço um pacto, por isso, aquilo, outro, eu dou o meu sangue, blá, blá, blá e tal, para ficar rico, na hora, naquele ato, aquela cerimônia, o cara parou e disse: não quero, paro por aqui. Não, mas já não quero. Bom, as más línguas dizem que, assim como em meses ele construiu um verdadeiro palácio, morava em Alphaville, salário ou ganho de quase 500 mil por mês, questão de meses também ele foi à lona, virou pobre de novo, lascado, como diz, pobre de maré. Então, você acredite se você quiser, mas o diabo sabe o quanto é bom o dinheiro para o ser humano, o quanto as pessoas querem dinheiro para sorrirem, para tomar o vinho da vida. E ele sabe também que o dinheiro responde a tudo. Então fica aí o recado: volte para Sião, esteja voltado para Deus e tenha a verdadeira alegria eterna. Essa alegria faz os gemidos desaparecerem, as tristezas irem embora, mesmo não tendo nada, mesmo estando na pindaíba, na luta, mas a alegria você tem, a alegria de Deus, a alegria da salvação. E Deus vem, põe a mão, resolve aqui, resolve ali, e tudo vai para frente. Então fica aí o recado, fecha os seus olhos, você aqui da igreja. Pai, em nome de Jesus, nós entramos aqui agora, mais uma vez em oração, para simplesmente pedir ao Senhor que não nos deixe cair nessa tentação de observar e ficar querendo ir aqui nessa vida e ao mesmo tempo também ter a alegria do vinho, porque aí, Deus, se nós tivermos o dinheiro responde a tudo. Quantas pessoas fizeram grandes tragédias na vida justamente por ter dinheiro? Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos mantenha nesta visão de estarmos em Sião com alegria perpétua, com alegria eterna, com satisfação, para que os gemidos desapareçam, porque sendo o Senhor o nosso pastor, nada nos falta. Eu creio nisso, eu abençoo essa pessoa e eu digo a você, Satanás, que de alguma maneira enganou, que levou essa pessoa ao engano, que levou essa pessoa à imundícia, levou ela a fazer e ter coisas que nem precisava, ou somente para enrolar. Eu vou, em nome de Jesus, usar o poder que me é dado. Eu amarro você, paraliso a sua obra, amaldiçoo tudo que é seu e exijo que vá embora em nome de Jesus. Pai, que a tua bênção, aquela que enriquece, esteja sobre nós e que essa pessoa possa então viver essa verdade, e isso para a tua glória, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Pois bem, irmãos, então você esteja atento a essa situação. Seja como os resgatados do Senhor, os que são salvos. Eles voltarão, irão para Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, e gozo e alegria alcançarão, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Deixa de tristeza, deixa de gemer. Você tem que ter a alegria e o gozo alcançado por Jesus. Ele vem sobre a sua cabeça, sobre os seus pensamentos, sobre suas decisões. Cabeça representa decisões que tomamos na vida. Então esses são os resgatados do Senhor. Fica aí o recado. Para você de casa, quero chamar a sua atenção. Hoje ainda é dia 29. E você então que é dizimista, ofertante, aqui tem o envelope de dízimo da igreja, aquele que você já conhece, tradicional. E aqui atrás nós temos as contas da igreja, no qual você, tendo acesso a uma delas ou tendo conta em um desses bancos, você pode fazer uma transferência, se assim você quiser e puder, para ajudar a obra de Deus, e você então será galardoado, você será abençoado. Existe um versículo no capítulo 35 de Salmos, versículo 27, que diz: cantem, aqueles que amam a minha justiça, eles devem cantar continuamente e dizerem: engrandecido seja o servo do Senhor, que ama ao Senhor, seja engrandecido. Tem tradução que diz: aqueles que amam a minha justiça, eles então devem dizer continuamente que o servo do Senhor, ou que ama a prosperidade do seu servo, engrandeça o Senhor. Entre outras palavras, se você amar na salvação eterna, Deus vai mandar sempre uma alegria especial para você, a alegria de você ser útil para a salvação eterna, para levar as pessoas
pessoas aos céus, para elevar as pessoas a conhecerem a Deus. Então você pode dizer isso continuamente e vai funcionar. Então fica aí o recado, você de casa. Nós estamos nesse mês de consagração e oração, então todos os dias eu vou estar fazendo a live, passando aí o recado de Deus, vou mandar mensagens também, e que você fique aí na sua expectativa. Amanhã, dia 30, se você ainda pode ajudar a salvar a nossa igreja no sentido financeiro, obviamente, se você receber lá o seu salário, que seja um dízimo, uma oferta que você tem, amanhã a igreja vai estar aberta até às 21 horas, e você então poderá passar aqui e deixar o seu envelope, que seja o caso, ou mandar pelo WhatsApp, tá certo? Então você de casa fique na paz, Deus te abençoe rique e abundantemente em nome de Jesus.